Então, dando continuidade no exercício de apoio 2, né, de cálculo 3, da semana 2. Então, item B, coordenadas do baricentro. Ele está pedindo x, g, y, g, z, g. A gente viu que a fórmula, né, de cada um deles está aqui, né, do x, g, são todas similares. São os respectivos momentos, né, iguais a zero, dividido pela massa. Como a gente está usando em coordenada cilíndrica, do x vai ser o quê? R cosseno teto vezes a densidade, vezes o jacobiano, dr de teto dz. O y, mesma coisa, R seno teto vezes a densidade, vezes o jacobiano, dr de teto dz. E o z, né, é o próprio z, vezes a densidade, R jacobiano, né, dr de teto dz. Agora aqui tem uma facilitação para nós, né? Não daria de forma para a gente calcular, né? Mas o professor nos ajudou nesse exercício, né? Por que ele nos ajudou? Nós temos um cilindro, né? Cilindro que na realidade não tem restrição, né, para o x nem o y, né? Ou seja, se a gente olhar, né, o desenho aqui, se a gente olhar o nosso cilindro, a base dele é essa daqui, certo? Essa aqui é a base, né? Olhando de cima, nós temos aqui a base do nosso cilindro, que é uma figura simétrica, né? Como não tem restrição para x e para y, e a fórmula dele é x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 4, isso indica o quê? Né? Os raios são 2, né? Cada uma dos eixos, né? Eu já tenho uma simetria. E aqui a gente tinha também o quê? Que ele está na origem, né? Certo? Estando na origem, então ele é simétrico, né? Se ele é simétrico, a origem, o x é igual a 0 e o y é igual a 0. E nesse caso, né, as coordenadas do baricentro, né, que exatamente querem saber exatamente onde está o centro, né, da figura, vai ser o quê? 0, 0. Então, no nosso caso, como é uma figura simétrica, o x, g é igual a 0 e o yg é igual a 0, certo? O z também seria, até porque o cilindro é uma figura, geometricamente falando, né, simétrica, né? Daí até para ter uma ideia, só que no caso do z seria o que? A altura do cilindro, né? Seria essa altura, que seria aqui no meio, né? Também daria para calcular. Ela é simétrica, né? No seu contorno. Pegaria a altura, no meio seria o quê? Né? O centro, né, do baricentro em relação ao z. Mas acontece que nesse exercício nós temos uma restrição ao z. Ele está variando entre 0 e 5 menos x quadrado menos y quadrado. Então, nesse caso, nós vamos ter que calcular. Então, vamos lá para a nossa formulinha, né? Ele é o que? É o momento quando z é igual a 0 dividido pela massa. Certo? Então, a massa eu já tenho, que é 208 π sobre 15. Certo? Preciso calcular agora o momento z é igual a 0. Né? Olhando na nossa formulinha, momento z é igual a 0. A integral tripla do z vezes a função de densidade vezes o r vezes dr de teto dz. É quase igual à fórmula da massa, só entra quem? Esse z aqui, né? Aí, a densidade vezes o jacobiano é a massa. Só que a gente tem um zzinho aqui para fazer o cálculo, por isso que nós vamos ter que calcular então, né, a coordenada z. Então vamos lá. Integral tripla de quem? Do z vezes a densidade, que vale r, vezes o jacobiano de, que nós vamos definir agora, certo? Que não vai ser muito diferente do que a gente já fez em relação à massa, né? O teto varia de 0 a 2π
o R de 0 a 2 e o Z de 0 a 5 menos R ao quadrado, né? Ou seja, praticamente a forma da massa, só que tem um Zzinho aqui, ó, tem um tal de Zzinho, né? Que vai nos dar então esse trabalhinho a mais. Mas é bom que a gente vai exercitando, né? A forma de fazer, né, é praticamente a mesma. Então vamos lá. Vamos integrar em função de Z primeiramente, né, 0 a 2. Como eu tenho Z, aqui eu tenho Z, estamos fazendo em função de Z. Meu Z aqui é elevado a 1, soma-se 1 no expoente, 1 mais 1, 2, e o 2 vem para o denominador. Então vai ficar o Z ao quadrado sobre 2, vezes o raio ao quadrado, né, R vezes R ao quadrado. Nesse caso é como se fosse uma constante, né? O nosso Z varia de 0 a 5 menos R ao quadrado, dr dθ. Então vamos lá, 0 a 2π, 0 a 2. Então o Z nós vamos substituir por 5 menos R ao quadrado elevado ao quadrado sobre 2, certo? Apenas o Z que é ao quadrado, então 5 menos R ao quadrado sobre o 2, vezes o R ao quadrado, dr dθ. Então agora vamos calcular, né? Nossa amiguinha aqui é o quadrado do primeiro, 25, com menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes 5, 10, 10 vezes o R ao quadrado, mais o quadrado do último termo, tudo isso dividido por 2, vezes o R ao quadrado, então, tudo isso aqui vezes o R ao quadrado, dr dθ. Aqui sim, eu esqueci as duas integrais, né? 0,2π, 0,2. Então vamos lá. Aqui eu vou dividir em frações, tá? Porque vai ficar uma soma, né? Uma subtração, e fica mais fácil de integrar. E já vamos multiplicar por R ao quadrado, tá bom? Aqui, ó, nós temos 25 sobre 2, 10 sobre 2 e R ao quadrado sobre 2. 25 dividido por 2, né? Então fica 25. Eu estou separando as frações, tá? E tudo isso aqui eu já vou aplicar distributiva, porque o R2 está multiplicando cada um desses termos. Então fica o 25 sobre 2. Aqui o 0,2π, 0,2, né? As integrais. Então fica 25 que R ao quadrado, certo? Eu separei a fração e multipliquei já pelo R ao quadrado. Aqui a mesma coisa, menos 10 sobre 2, certo? R ao quadrado, mas R ao quadrado vezes R ao quadrado dá R a quarta. Mais R a 4 sobre 2, já multiplico por R ao quadrado, vai dar R a sexta, né? Mesma base, soma seus expoentes, 4 mais 2, 6. R6 sobre 2. dr dθ. Certo? Deu para acompanhar aí o raciocínio? Se não der, depois vocês deixam nos comentários, a gente tira dúvida. Mas acho que não deu para acompanhar bem, né? Então agora eu vou aqui fazer integrar em função de R. Eu tenho uma soma, né, uma subtração, né, de integrais. Então a gente faz o que? A integração de cada um dos termos. Então eu vou integrar esse e esse em função de R. Então aqui vai ficar o 0 a 2π, integrando o primeiro, 25 sobre 2, R ao quadrado, em função de R. Então R ao quadrado, aqui potência 2, soma-se 1, vai dar 3, e o 3 vem para o denominador. Vindo para o denominador eu já tenho 2 aqui, então eu faço o quê? 2 vezes 3. Então vai ficar o 25R a terceira, certo? Que eu somei 1 aqui, ficou 3. O 3 vem para baixo. 2 vezes 3, 6. Menos
Aqui dá até para fazer, né? 10 por 2 a 5, né? Então, vamos simplificar já. 5R a quarta. Soma-se 1 no expoente. Vai ficar R a quinta. E vem esse 5, vem para baixo. Opa, vai dar para cortar com esse 5, belezinha. Mais 6. Soma-se 1 no expoente. 6 mais 1, 7. E esse 7 vem para o denominador. Como já tenho 2, fica 2 vezes 7. Eu sempre multiplico para quem já está lá embaixo. E o R variando de 0 a 2 de θ. Mesma situação do zero. Se eu substituir por 0, por 0, por 0, isso aqui vai dar 0. Então, eu só preciso fazer por 2, beleza? A gente não ficar perdendo espaço. Essa câmera ficou meio torta, né? A câmera eu que estou fazendo torto, né? Então, eu substituo por 2. Então, a integral de 0 a 2π. 25 vezes 2 a terceira, dividido por 6, menos, aqui 5 por 5 eu corto, ficou 1, né? O R substitui por 2, ficou 2 a quinta, mais 2 elevado à sétima, sobre 14, de θ. Vamos resolver essa continha matemática, simples, mas é onde a gente mais erra, né? Incrível que pareça, eu até cheguei a fazer antes ela aqui. Aqui tem umas continhas também de calculadora, né? Bom, aqui 25 vezes 2, a terceira é 8, né? 8 vezes 25 dá 200. 200 sobre 6 menos 2 a quinta é 32. Mais 2 a sétima vai dar 128, né? 128 sobre 14, certo? Detecta. Aqui dá para simplificar, vai ficar o quê? Por 2, né? Aqui vai ficar 100 e aqui vai ficar 3. Esse também dá para simplificar por 2, vai ficar 64 e aqui vai ficar 7. Então eu tenho 100 sobre 3 menos 32, 100 sobre 3 menos 32 mais 64 sobre 7 de θ. Isso aqui fica igual então a 0,2π. Gente, se eu for desenvolver isso daqui, eu vou, né? Depois vocês podem fazer a conta matemática, porque está ficando meio extenso esse vídeo, né? Isso aqui vai dar no final 220 sobre 21. Tira o mínimo múltiplo, que é 3 e 7 é 21, né? Aplica aí as regrinhas, né? Então nós vamos achar isso aqui de θ. 220 constante, integral de dθ vai dar θ, que varia de 0 a 2π. Por 0 vai dar 0, então não precisa me preocupar, só o 2π, então vai ficar 220, substituir o θ por 2π, vezes 2π sobre 21, que vai dar 440 π sobre 21. Esse é o nosso momento z igual a 0. Agora então já posso calcular, né, a coordenada z. Zg é igual ao momento z igual a 0 dividido pela massa, né, que é igual então a 440
π sobre 21, dividido pela massa, que é 208 π sobre 15. Mantém o de cima e multiplico pelo inverso da de baixo. 15 sobre 208 π. Corte esse π com esse π, certo? Aplica aqui a multiplicação, aqui vai dar 6.600 π. Aqui embaixo vai dar... O π não, π já foi, né? Já cortou. Vai dar 6.600 e embaixo vai dar 4.368. E quando a gente simplificar, nós vamos chegar a esse resultado, 275 sobre 182. Antes disso, lá na apostila, tá lá, porque antes disso aqui seria 500, ele saiu de um 550 sobre 364, mas na apostila está 550 sobre 399, tá? Lá tá errado, a conta não é essa, a conta é essa daqui, dá 550 sobre 364, simplificando eu chego no 275 sobre 182, tá? Só fica esse adendo então. Lá onde está 550 sobre 399, na realidade deveria ser 550 sobre 364. E aí dá para simplificar mais um pouquinho. Eu cheguei no 275 sobre 182. Então as coordenadas, só para finalizar, né, do meu baricentro, que é x, g, y, g e z, g, valem 0, 0 e 275 sobre 182. Beleza? É isso aí.